Eu quero dizer para você que todo sonho pode se tornar realidade. Por maior que ele seja, nada é impossível para Deus. Há exatamente 3 anos atrás, o Senhor colocou um desejo no meu coração que era realizar o sonho de outras pessoas. Eu comecei a fazer um curso de milhas para aprender a comprar passagem aérea mais barato com milhas aéreas, que era algo que para mim já era incrível, já era extraordinário. E durante um propósito que eu estava passando no nosso ministério, um propósito chamado 52 dias, que inclusive nós estamos nesse propósito agora, um propósito de fé, onde nós oramos, jejuamos e pedimos a restauração daquilo que nós gostaríamos de ter na nossa vida. E uma das restaurações que eu estava pedindo era a restauração da minha vida profissional e financeira. Eu era sócia do meu esposo numa empresa de vidros, mas aquilo já não estava mais trazendo felicidade para mim. E eu falei para o Senhor que eu queria um projeto meu, um sonho meu, aonde ele nascesse dentro de mim, crescesse dentro de mim e aonde ele nascesse impactando a vida de outras pessoas. E um dia, passando no altar, em julho, meados de julho e agosto, o Senhor ele me deu uma visão, onde eu via um jarro sendo derramado de azeite nas minhas mãos. E esse jarro se transformava em ouro. E Milane, mas era dinheiro? Não, era realização, era transformação. Por quê? Naquele mesmo ano, eu recebi um convite para ir conhecer a Terra Santa, através de uma pastora amiga minha, através de outra empresa. E para mim era algo impossível, porque eu nem o passaporte eu não tinha. Para você que não sabe, hoje, uma das coisas que eu gosto de fazer, que amo fazer e faço todos os dias, é tirar passaporte. A agência de viagens Fabricando Sonhos também tira o seu passaporte e também tira o seu visto americano. Mas é outra história que eu falo para você mais tarde. E naquele dia eu não tinha dinheiro nem para fazer o meu passaporte, quanto menos o do meu esposo, do meu filho, da minha família. E aquilo gritou muito forte no meu coração. E eu fui, peguei um dinheiro emprestado do meu cartão de crédito e fiz o meu passaporte. Era algo que para mim era um passo de fé, um passo impossível, que mais tarde era um passo importante do grande projeto que Deus tinha para minha vida. E aí eu fui convidada para ir com essa amiga numa caravana, aonde eu costumo brincar que o valor era R$10.000, que para mim naquela época eu não tinha. Para quem não tinha R$257,25 para fazer um passaporte, como teria R$10.000 para comprar uma viagem? E na minha casa nós éramos em dois, porque não tinha como eu ir e deixar o meu marido para trás. E eu com muito custo fiz o meu passaporte, dei o meu passo de fé e dei a entrada para ir naquela viagem. Mandei as documentações, mas cadê o dinheiro? Nesse mesmo tempo, nesse mesmo passo de fé, a nossa liderança, a Bispa Cléo, decidiu fazer a primeira caravana para Israel. E eu dei um passo ainda maior, de 10 mil pulou para 20 mil, que era um sonho ainda mais impossível. Mas é o que eu costumo dizer para os meus clientes: dê o seu passo de fé. Nada é impossível. E naquele ano, nós estávamos passando por diversas situações financeiras, onde até dificuldade nós estávamos passando. Nós não tínhamos dinheiro para poder pagar as nossas contas básicas, eu não tinha o dinheiro para fazer o passaporte, quanto mais pagar uma viagem de R$20.000, que no meu caso seria R$40.000. Mas foi aonde Deus operou, porque Deus, ele é o Deus do extraordinário, ele é o Deus do impossível. E naquele ano, eu agi a minha fé e dei o meu passo de fé. Mais uma vez, fiz o meu passaporte, fiz o passaporte do meu esposo, o meu passaporte ficou pronto, na sequência ficou o do meu esposo e ele me questionou. Ele falou para mim: como que nós iremos nessa viagem? Eu falei: Deus sabe de todas as coisas. Ele ainda não era cristão, ele ainda não conhecia verdadeiramente o nosso Deus. E naquele dia ele me disse uma frase: se você for para Israel sem mim, quando você voltar, você não terá mais um esposo. Mas aquilo queimava no meu coração e eu sabia que como Deus havia começado a boa obra, ele ia terminar. Nós havíamos dado entrada na aposentadoria da minha mãe há mais de 15 anos
Nós vínhamos brigando na justiça, esperando um mover e nada acontecia. E naquele ano nós passamos por um processo, passamos por um tempo que foram 5 meses dolorosos, que é um outro testemunho que depois eu conto para vocês. Mas quando isso aconteceu, abriram-se as comportas do céu. E naquele ano, a minha mãe conseguiu receber a aposentadoria dela. O INSS foi condenada a pagar um valor para ela que para nós era algo extraordinário, era algo impossível. Mas antes disso, eu já tinha dado meu passo de fé para poder fechar a viagem, lembrando que sem ter dinheiro. Todos os meses, quando os boletos chegavam para mim pagar, eu simplesmente orava e falava: Senhor, o Senhor começou a boa obra e o Senhor vai terminar. Quando a minha mãe recebeu a notícia da aposentadoria dela e do valor que o INSS ia pagar, ela me disse: filha, pague a sua viagem à vista. Mal sabia eu que era um grande portal que estava se abrindo. Eu fui para aquela viagem em 2024, como uma membra da caravana. E mais uma vez, o Senhor falou comigo. Nós estávamos lá na cidade de Cafarnaum, aonde a bispa trouxe uma palavra: ocupe o seu lugar. Por que eu estou falando para você sempre de palavras, sempre do poder de Deus? Porque não adianta você querer tirar Deus das coisas. Se Deus estiver com você em tudo, o impossível acontece. Então consagra ao Senhor tudo que você for fazer e tudo irá bem. E naquele momento, quando eu ouvi a palavra ocupe o seu lugar, mais uma vez o meu coração queimou. E eu, indo até a bispa no Mar Morto, que foi um outro passeio que nós estávamos fazendo lá em Israel, eu cheguei até ela e disse para ela: bispa, eu tenho uma agência de viagens, eu tenho um CNPJ aberto, mas eu não trabalho com ele. Se a senhora me der a oportunidade, eu vou largar tudo, vou assumir esse sonho e a próxima caravana para Israel, quem vai fazer vai ser a nossa agência. E ela disse para mim que seja feita conforme a sua fé, ocupe o seu lugar. A partir daquele momento, eu abandonei tudo e comecei o meu trabalho do zero. Deus foi preparando tudo, colocou pessoas no meu caminho extraordinárias, pessoas importantes. Uma delas que eu gostaria de agradecer é a Sabrina Bu. Ela foi uma mentora para mim. Eu fui para São Paulo, assisti um curso dela, passei 3 dias lá numa imersão para aprender a como montar uma agência de viagens. E isso me ajudou muito. Por quê? Porque abriu o meu horizonte. Naquele mesmo processo, eu consegui fechar as parcerias importantes que eu falei para você que eu tenho hoje. Hoje, eu sou uma agente de viagens da CVC. A CVC, ela tem as lojas dela física, tá? Que são franqueados, pessoas que têm a loja da CVC, mas também tem os agentes autorizados. Eu sou uma dessa agente autorizada. Então hoje, se você for comprar uma viagem numa loja da CVC com um franqueado ou for comprar sua viagem comigo, Emilaine, é a mesma coisa. Os mesmos parcelamentos, a mesma realização. A única diferença é que você terá a assessoria da agência de viagens Fabricando Sonhos. E isso é muito importante porque eu costumo dizer para os nossos passageiros que o seu sonho começa quando começa o meu. Ou seja, o meu sonho começa quando começa o seu. Então, a gente trabalha com riqueza de detalhes. Cada detalhe para nós importa. Nós organizamos não só o seu hotel, não só o seu aéreo, não só o seu transfer, mas eu penso em cada detalhe. O que você precisa levar na sua mala, quais as documentações que você precisa levar. Nós montamos um roteiro para você, de todos os lugares para você poder conhecer. Então, ou seja, eu vivo o sonho junto com você. Aqueles que vão fazer a sua primeira viagem, se são da nossa cidade, daqui do interior de São José do Rio Preto, eu gosto de acompanhar os passageiros até o aeroporto. Então, são detalhes que importam. Então, para nós, não é simplesmente uma viagem, não é simplesmente uma comissão, mas é a realização de um sonho. Então, você que quer viajar e pensa em cada detalhe da sua viagem, você precisa ter a assessoria da agência de viagens Fabricando Sonhos.
E o nosso sonho começou aí, em 2023, quando foi fundada, no dia 6 de novembro de 2023, a agência de viagens Fabricando Sonhos, que tem realizado grandes sonhos, grandes projetos, tudo direcionado por Deus. Tem muitas novidades vindo por aí. Nós estivemos o ano passado, em março do ano passado, com uma caravana de 28 pessoas na inauguração do nosso templo lá em Kissimmee. E agora em novembro estaremos lá novamente com o Thanksgiving. É um dia de ação de graça. E eu vou fazer isso com muita alegria no meu coração. Por quê? Porque eu tenho muito que agradecer ao Senhor. E você? O que você tem para agradecer a Deus? Qual é o seu sonho? Aonde você quer conhecer? Aonde você quer chegar? Acredite, o impossível pode acontecer com a agência de viagens Fabricando Sonhos.